Shalom, shalom. Um bom dia para todos nós, né, que estamos aqui nessa manhã bendita, aguardando ansiosamente a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja aqui no Brasil ou além mar, né? Do outro lado do oceano também, aos nossos amados irmãos pela Europa, por todos os continentes desse planeta. Graças a Deus. A nossa meditação, meus amados irmãos, neste dia está no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, o versículo 24 a seguir. Porém, nós vamos ler apenas o 24 e aí vamos seguindo mais adiante, em que as palavras de Jesus, na sua parábola, ele disse: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Exato, a sua casa. A sua casa tem diversos sentidos, né? Alguém pode estar falando a sua casa, se referindo ao endereço em que aquela pessoa reside. Não é propriamente a casa de propriedade dela, mas o endereço em que ela reside. A sua casa se referindo ao material, a sua casa se referindo à família, e assim sucessivamente, né? Então, a nossa meditação nessa manhã sobre uma família edificada sobre a rocha. Pessoas, não é uma questão material. Por isso que o próprio Jesus estava citando sobre parábolas, né? Então, usando o sentido metafórico, né? Fazendo aplicações, exemplos. Nós vivemos em um dia, ou em dias, em que as famílias enfrentam desafios. Não existe famílias que não enfrentam desafios. Existem famílias que são vencidas e existem famílias que são vencedoras. Mas desafio vem para todo mundo. Então Jesus ele contou esta parábola se referindo justamente em toda essa parábola a dois edificadores, dois construtores. Um edificando sobre a rocha e mais adiante, né, no versículo 26, ele fala de outro, em que edificou sobre a areia. Então aquele que ouve minhas palavras e não as cumpre, compara-o-ei ao homem insensato que edificou as suas casas sobre a areia. Então ambos construíram casas. O que chama atenção que ouvir, né, depende qual é a tradução, mas essa tradução por João Ferreira de Almeida, revista e corrigida na grafia simplificada, na edição de 95, das mais fiéis ultimamente, né, que se está tendo, porque hoje tem muitas traduções, mas essa tradução ela diz no versículo 24 que aquele que escuta minhas palavras e as pratica. O versículo 26 fala que aquele que ouve minhas palavras e não as cumpre. Um escuta, o outro ouve. Apenas ouve. A diferença, né, de ouvir e de escutar. O escutar, ele tem mais sensibilidade. O escutar, ele tem mais percepção. O escutar, ele tem mais afinidade. Ele não apenas ouve com os ouvidos, mas ele discerne, ele escuta, ele realmente capta, ele realmente absorve. Então, e mais que isso, o prudente, ele vai praticar, ele vai obedecer. Agora, esse insensato, ele ouve, mas não cumpre. Ele ouve, mas não pratica. Ele ouve, mas não obedece.
E aí ele vai ter suas argumentações, ele vai ter suas razões, ele vai ter seus motivos, se é por causa de fulano, se é por causa de ciclano, se é por causa de Beltrano, por causa disso, daquilo, outro. Agora, o salmista chega a dizer, ele conhece a nossa estrutura e ele sabe que somos pó. Então isso não é justificativa para com Deus. Senhor, eu não cumpri a tua palavra porque eu era muito humano, cheio de falha. Deus já sabe disso daí. Mas o que ele quer ver da sua parte? Ele quer ver fé. 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 Senhor, eu não dou conta, mas eu estou lutando, estou batalhando. Ainda não cheguei aonde gostaria de chegar. Mas também, Senhor, estou lutando. E se o Senhor vier hoje, eu vou apresentar minhas mãos. Né? Qual é a sua mão? A sua fé, sua devoção. Então ambos construíram casa, ambos enfrentaram chuvas, ambos enfrentaram correntes de rios, ambos enfrentaram ventos fortes, enfrentaram enchentes, ou seja, o problema vem para todo mundo. Não queira, adolescente, jovens, que está em formação da vida, e não só da vida, mas mentalmente, as experiências ainda estão sendo construídas. Não pense você que no mundo não tem problema, não. O mundo jaz do maligno. Isso daí pode ser palanque político de Satanás. Querer ofertar que lá no mundo você vai ter liberdade, lá no mundo você vai ter prazer, lá no mundo ninguém vai te pegar no pé, lá no mundo você vai ser livre, leve, solto, vai viver a vida que desejar e ainda assim vai postar nas redes sociais que está tudo bem. Isso é propaganda eleitoreira de Satanás. É mentira. O pai da mentira, é claro, não vai fazer outra coisa a não ser isso daí. Aí o jovem sai, entra por caminhos que não deveria entrar, depois vai desejar voltar e nem todos tiveram ou têm a graça de conseguir voltar. Nem todos. E alguns voltam cheio de cicatrizes, cheio de marcas que vai levar até a sepultura. Marcas físicas, marcas espíritos que vai lutar pelo resto da vida com aquilo, preocupações e tensões e tantas coisas mais. O que é um quadro mais agravante quando é uma mulher, quando é uma moça, e sabem por que as razões, né? De querer, talvez, constituir matrimônio fora e que aquilo não dá certo. Então, apenas uma casa permaneceu firme, permaneceu em pé. A diferença estava onde? No fundamento, na base. Estava ali no discernimento. A igreja que vai subir no arrebatamento, o profeta fala, tem a ver com a classe de discernimento que ela tem. Ou seja, aquilo passa no filtro da palavra, passa no filtro da mensagem. Então, o verso 24 diz que todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Então, a rocha representa o quê? Cristo. Cristo é rocha fina, é pedra fina, pedra de esquina, pedra angular. Então, essa rocha das eras é a palavra imutável de Deus. Ah, que segurança, né? Que segurança. Uma família forte não é aquela que não tem problema, que não tem dificuldades, que não tem lutas, mas é aquela que coloca Deus em primeiro lugar. Coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. O verso 25 fala que desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos. Então, a tempestade revela o que está escondido. A tempestade, ela vai revelar o que não está aparente. Porque a Bíblia fala aqui que ambos eram casa. Não falava
com que tipo de material era feita aquela casa. Não falava se um era de primeira qualidade, a outra de terceira qualidade. Não falava se um construtor de uma casa era mais experiente, o outro era menos experiente. Não. Aquilo que era visível não tinha como distinguir. Aquilo que o material da casa era o mesmo. Agora, a diferença estava em cima, né, ou acima do que havia sido construído. Um era rocha, outro era areia. Então, a tempestade ela vem justamente para quê? Para que possa revelar o que está escondido. A partir dali que a casa caiu de areia, não, o fundamento. Olha o fundamento, olha a base com que foi feito essa casa. É óbvio que ela não iria resistir, é óbvio que ela não iria suportar essa tempestade. Então, quando surgem as crises, descobrimos realmente em quem nós estamos confiados. Em quem nós estamos confiados? Em quem nós estamos realmente descansados? Uma família que ora junto, uma família em que ela jejua junto, uma família que lê a Bíblia junto, uma família que lê a mensagem, uma família que cultiva o respeito, uma família que cultiva o amor, a compreensão, a empatia, a paciência. Ora, essa família é fadado a dar certo. É claro que ela vai ser muito mais forte nas dificuldades. Irmão Dair, você está construindo um quadro de que isso é muito difícil. Com Cristo no meu barco vai tudo bem. Vai tudo bem. Pedro, ele era de um temperamento explosivo. Acha-se que foi fácil para ele? Não. Moisés, ele também era de um temperamento explosivo. A tal ponto que quando ele desceu do monte, a Bíblia fala que ele jogou as tábuas da lei naquela forma de adoração, naquele bezerro de ouro. Então, Deus havia mudado o homem interior, mas ainda havia uns carrapichos, né, na vida de Moisés. E o irmão Brana fala a respeito disso, que essa natureza pegajosa, de carrapicho, ela ainda continua nesse corpo. Ela continua. E muitas das vezes é usado permissão de Deus para que possa lhe esbofetear, para que possa acalmar esse espírito, para que possa deixar essa pessoa mais humilde, mais calma, né? Tudo que nós precisamos, irmãos, na nossa vida é que realmente tenha o Espírito Santo. Tudo que essa moça, esse rapaz precisa para se libertar dessa vaidade, do consumo dessa vaidade tamanha, em que sai da vaidade e vai para a lascividade, a lascívia, que se deve ter muito cuidado com isso, com a infiltração desse espírito lascivo, em que ele parte para o lado da sensualidade, parte para o lado de que é uma vestimenta em que você coloca diante do Espírito Santo. Senhor, é de tua vontade que eu uso esse tipo de vestido? É de tua vontade que eu uso esse tipo de vestimenta? É de tua vontade, Senhor, vou estar adorando ao Senhor. Quando eu andar, vou estar professando santo, santo, santo ao Senhor. As pessoas vão me ver e vão dizer, aí vai uma cristã, ou elas vão me ver para uma cobiça? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Então, quando surgem as crises, descobrimos em quem realmente estamos confiando. Uma família que ora junto, ela fica muito mais forte, robustecida na fé. Não quer dizer que não tenha dificuldades, que os ventos não vêm. Vêm para todos. Se passa uma tempestade em uma cidade, por que umas casas caem e outras não caem? A tempestade é a mesma, né?
Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 e versículo 7, deve lhe acompanhar. Pais responsáveis, em que diz: "E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te." Agora me diz, o que está me acompanhando pelo meu caminho? Vamos meditar. O que me acompanha no meu assentar, no meu andar, no meu deitar, no meu levantar? O que está acompanhando? É o celular? É as redes sociais? Ou é a palavra do Senhor, a meditação em Deus? Isso responde por que nós somos atribulados. Lembrando que existem tempestades de que elas são alheias às nossas vontades. Agora, existe tempestade que nós provocamos. Nós é que atraímos. Existem enfermidades de que elas vêm com um propósito de Deus. Um propósito de Deus. Em que não quer dizer que seja um juízo, que não quer dizer que seja um castigo, que não quer dizer que seja uma repreensão de Deus. Mas agora, existem enfermidades que é um desleixo nosso. Existem enfermidades que é realmente uma falta de conduta nossa, em que por vezes nós atribuímos que é para o inimigo. Então, para uma pessoa que está o tempo todo no uso das telas, nas redes sociais, né, ainda hoje, no dia dessa gravação, eu estava conversando com uma pessoa no ambiente de trabalho. Eu vi que ela, no momento de folga dela, ela estava fazendo crochê. Chamou atenção, né? Porque hoje não é uma prática comum. E ela me disse: eu estou tirando o tempo aqui que ainda tenho ainda de repouso, eu deixei o celular ali e vim fazer um crochê, porque eu vou estar fazendo uma blusa de lã e estou tecendo aqui. Eu parabenizei ela, eu falei: isso daqui é tão raro de se ver. Geralmente as pessoas utilizam a tela para os seus momentos de descanso e, na verdade, elas não estão descansando. Por isso que as pessoas estão tão enfadadas, cansadas mentalmente, esgotadas mentalmente. Esgotadas. O momento que tem do repouso, elas vão para a tela. E aí não se faz um momento de leitura, não se faz um momento de pintura, não se faz um momento de bordar, de crochê, algum outro momento em que de tocar, de cantar, ou seja, de realmente sentir-se uma paz interior. Elas vão para a tela, achando que está tendo descanso. O físico está em repouso, na posição de repouso, mas a mente, ela está processando os dados. A mente, a visão, ela está captando e ela não vai saber se isso é lixo ou se isso não é lixo. Ela está absorvendo, está absorvendo, está absorvendo. Então, que nós possamos meditar mais a respeito disso, né? A fé, ela não deve ser vivida apenas na igreja, né? Ela precisa ser uma rotina familiar, uma rotina em casa. Que hoje eu estou fazendo uma oração. Isso não deve nos surpreender. Nós cristãos sendo surpreendidos porque estamos fazendo oração. Nós cristãos sendo surpreendidos porque estamos lendo a Bíblia, que estamos lendo a mensagem. Quando a Bíblia é lida no lar, os filhos, eles vão passar a ver aquilo como exemplo. Fazer uma oração antes de uma refeição, o filho, ele vai ver que aquilo dali é comum. Então, quando ele está fora, ele vai estar fazendo aquilo, porque para ele aquilo ali é comum. Ele aprendeu-se em casa, né? Isso faz com que o casal mesmo, nós não temos filho, devemos fazer o culto doméstico? Faça. Se é só você, de cristã na sua casa, tem o seu momento do culto doméstico. Você é casado e só tem ali o marido e a mulher e o esposo, a esposa, tem o seu momento ali que já está cultivando.
mesmo no momento gestacional, a criança ela recebe esse momento externo. Esse mundo externo, ela já começa a sentir isso. Então a presença de Deus é valorizada. E para nós finalizarmos estas perguntas, né? O que está sustentando o nosso lar? Os nossos filhos estão vendo Cristo em nós? Eles estão sentindo, eles estão tendo esse contato com o Espírito Santo? Estamos separando um tempo para Deus, dedicando um tempo para Deus. Então toda construção, ela passa por teste, ela é avaliada. Mas quem constrói sobre Cristo, sobre a palavra de Deus, permanece firme. Que a nossa casa seja conhecida não pelo tamanho, não pela dimensão, não pela beleza que ela possui, mas pela presença de Deus. Por isso, traga a presença de Deus ao seu lar. Senhor Jesus, Pai Celestial, nós precisamos de Tua misericórdia, Senhor, e que ela possa assim ser estendida a todos nós. Que o Senhor não seja, ó Deus, um mero visitante em nossas casas, mas seja um morador. Que nós tenhamos a Tua presença, Senhor, em nosso lar. Que o sinal esteja exposto em nossa casa. Abençoe cada filho, cada filha, cada pai, cada mãe, cada residente desta casa, Senhor. E que o Senhor, ó Deus, possa ser, ó Deus, a nossa rocha sólida, a qual nossa fé está edificada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus vos abençoe, meus amados e queridos irmãos. Até nos vermos novamente. Deus nos chama para a obra. Quem irá trabalhar a um dever à nossa frente? O Evangelho anuncia. Muitos homens do passado batalharam sem temor, incansáveis, destemidos na seara do Senhor. Pelos vales e cidades vamos todos proclamar, revestidos do poder de Cristo. A igreja vai triunfar. A igreja vai triunfar. Posso contemplar o grande dia, a redenção bem perto está, e por toda eternidade